O assunto agora, no programa Espaço Aberto, é recuperação judicial. Muito tem se noticiado na imprensa, a respeito da situação, das dificuldades financeiras enfrentadas pelas lojas americanas. Afinal de contas, é uma das maiores redes de lojas de departamento do Brasil, foi fundada em 1929 e é o pedido de recuperação quarto maior da história do Brasil. Além de enfrentar um rombo de 20 bilhões, na tentativa de reverter essa atual dívida, que já soma 42 bilhões, a empresa, então, solicitou, como dissemos, essa recuperação judicial ao governo. Para explicar para a gente como funciona, quais são as obrigações, em que situações este processo, a instauração desse processo pode ser solicitada, nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual, pela TV e Rádio Câmara Bauru, Dr. Pedro Teixeira, que é advogado, doutor em Direito Empresarial, aceitou nosso convite para explicar um pouquinho desse assunto para você que nos ouve e nos assiste. Doutor, muito obrigada, seja bem-vindo. Olá, Lidiane, muito obrigado, agradeço o convite da TV Câmara Bauru. Estou aqui à disposição para responder as dúvidas sobre o que é recuperação judicial, como funciona, Acho que essa é a dúvida de todos aqueles que estão nos ouvindo hoje. De forma bem abrangente, por que pedir a recuperação judicial é considerada a melhor alternativa e em quais casos? Olha, Lidiane, a recuperação judicial ela se aplica a empresas que estejam passando por um momento, mesmo que transitório, de crise econômico-financeira. Ou seja, quando a empresa ela não consegue honrar com as suas obrigações, uma empresa como nós, também, cidadãos, temos diversas obrigações, contas a pagar. A empresa tem que pagar os seus funcionários, os seus fornecedores, pagar os impostos. Quando ela não consegue, de maneira organizada, pagar todos esses seus credores, ela se submete a um processo que é chamado de recuperação judicial, que nada mais é do que um procedimento de reestruturação de dívidas. Ou seja, vai ordenar os credores em fila, vai organizar todos os credores da empresa para que haja o pagamento de forma organizada. Isso, por que a legislação oferece esse instrumento? Justamente porque o objetivo é preservar a atividade empresária. Ou seja, não é interesse de ninguém que a empresa vá à falência. Não é interesse do funcionário, não é interesse da sociedade. As lojas americanas, por exemplo, em algumas cidades, pequenas cidades, provavelmente deve ser o comércio que gera o maior número de empregos na região. Então, isso faz com que a legislação ofereça esse instrumento, que é um instrumento de reorganização de dívidas, em que a empresa em crise propõe um plano de pagamento das suas dívidas para todos os seus credores e, logicamente, não é um plano imposto. Os credores eles terão a oportunidade de analisar esse plano e aprovar ou não o plano de recuperação judicial proposto. Então, é uma forma de reestruturação das obrigações, de reordenamento dos pagamentos, feito em âmbito judicial, porque o juiz, também auxiliado pela figura do administrador judicial e também do Ministério Público, vai fiscalizar essa negociação coletiva. Então, a recuperação judicial, se eu pudesse aqui traduzir, ela também pode ser conceituada como um plano de negociação coletiva, em que, durante o período, haverá a blindagem patrimonial, ou seja, os credores não vão poder atingir o patrimônio da empresa individualmente, porque, durante aquele período, é ofertada a possibilidade à empresa a propor um plano de recuperação, de reorganização desses pagamentos, para que esses credores, reunidos em Assembleia Geral de Credores, possam analisar e aprovar ou não. A peculiaridade é que não necessariamente todos os credores precisam aprovar esse plano. A lei determina a organização desses credores, e aqui rapidamente, em 4 classes. São credores trabalhistas, credores com garantia real, são aqueles credores que têm alguma hipoteca, uma garantia real, de pagamento das suas dívidas, credores chamados quirografários, o nome é estranho, mas são credores que não têm nenhum tipo de garantia, e também credores classificados como micro e pequenas empresas. Então, são 4 classes. Classe 1, trabalhistas. Classe 2, credores com garantia real. Classe 3, credores quirografários, são credores sem nenhum tipo de garantia ou credores financeiros.
e classe 4, credores classificados como micro e pequenas empresas. Então, esses credores, organizados nessas 4 classes, eles são submetidos, né, a essa Assembleia Geral de Credores e eles aprovam ou não o plano. E a própria lei determina qual é o quórum de aprovação. Ou seja, eu não preciso ter 100% a unanimidade dos credores aprovando. Se eu tiver pelo menos 50% dos credores, e aí depende, o quórum depende das classes, né? Classe 1, que é trabalhistas, e classe 4, que credores micro e pequenas empresas, é contado só o número de cabeças, né? Que a gente diz. Ou seja, se tivermos 100 credores e 51 credores aprovarem o plano está aprovado para aquela classe. E nas classes 2, garantia real, e 3, quirografários, existe a dupla maioria. Além do número de cabeças, esse número de cabeças tem que necessariamente representar 50% dos créditos presentes e submetidos àquela classe. Então, a partir do momento em que os credores reunidos em assembleia aceitam, a maioria dos credores aceitam a proposta, todos os credores anteriores ao pedido de recuperação judicial da empresa estarão submetidos àquela forma de pagamento. Então, quer dizer, nada mais é do que, se eu tenho diversas obrigações, por exemplo, eu tenho obrigação com um banco X, com um banco Y, com um fornecedor, com um funcionário, eu tenho obrigações com determinados fornecedores estratégicos. Eu estabeleço nesse plano de recuperação judicial uma forma de pagamento única para todos esses credores. Pode ser uma forma de pagamento diferenciada, logicamente, né, para trabalhistas e para bancos. No entanto, todos os credores submetidos a cada uma dessas classes terão uma forma de pagamento unificada. Isso faz com que a empresa possa se reorganizar financeiramente e superar o período de crise. Então, se o objetivo é preservar a atividade empresária, essa atividade empresária que cumpre uma função social, que produz empregos, produz riqueza para o país, o objetivo ele é alcançado através do auxílio do Poder Judiciário, né, que faz essa fiscalização desse processo negocial, e, a partir do momento em que é aprovado esse plano de reorganização, o que espera-se é que a empresa possa se reestruturar e continuar a sua vida normal. Então, é um auxílio do Estado temporário, né? Um auxílio, eu digo auxílio porque durante o período de recuperação judicial, uma das maiores vantagens é justamente a suspensão das execuções, né? O que a gente chama de atos de constrição patrimonial contra a empresa, né? Os credores individualmente eles não conseguem atingir o patrimônio da empresa, tudo é paralisado para que esses credores possam coletivamente negociar com a empresa em crise um plano unificado de reorganização desses pagamentos. Certo. No caso, quanto tempo pode levar esse processo de recuperação judicial? Existe alguma regra, né? Claro que a empresa tem que apresentar esse plano de recuperação, mas quais são as exigências que ela deve cumprir ao longo desse período? Então, assim, as exigências básicas. Uma empresa apresenta o seu pedido de recuperação judicial e, após os 60 dias, ela é obrigada a apresentar um plano de recuperação judicial, que eu digo que é sempre a primeira minuta do plano de recuperação judicial, ela apresenta isso no próprio processo. E eu digo isso por quê? Porque o plano ele não é imposto, ele é negociado. Então, quando a empresa apresenta o seu plano, não necessariamente será aquele plano aprovado, né? A depender das conversas com os credores durante o processo, o plano pode ser alterado e essas alterações são apresentadas no próprio processo por meio de aditivos. Então, a empresa tem 60 dias para apresentar esse plano de recuperação judicial, assim como, durante esse período, os próprios credores participam desse processo. Por quê? Porque quando a empresa entra em recuperação judicial, pede recuperação judicial, como a gente fala, né, no linguajar comum, quando ela pede recuperação judicial, ela anexa, junto à petição inicial, que é o pedido, uma relação de credores. Ela aponta, né, por meio de um documento, uma planilha, né, quem são os seus credores. E aponta lá o nome do credor, o endereço do credor e o valor do crédito. Muitos
vezes, existem divergências nesses valores do crédito. Ou seja, o meu crédito é de R$ 1.000, mas a empresa apontou que o meu crédito seria de R$ 700. Durante esse período em que a empresa está focada na elaboração do seu plano de recuperação judicial, os credores podem apresentar as chamadas divergências de créditos ao administrador judicial. No momento em que o juiz recebeu o pedido das Americanas, no caso aqui, né, que a gente está utilizando como referência, ele nomeou um administrador judicial, que é uma pessoa, né, um auxiliar do juízo. Esse administrador judicial ele é responsável por verificar a regularidade dessa relação de credores. Então, durante o período em que a empresa está focada, né, concentrada na elaboração desse plano de recuperação judicial para apresentação em 60 dias, ao mesmo tempo, em paralelo, os credores terão a oportunidade de dialogar com esse administrador judicial para que esses créditos sejam eventualmente corrigidos, né? Feita essa depuração, esses credores eles terão a possibilidade de participar da Assembleia Geral de Credores. E eu digo isso por quê? Porque, a partir do momento em que a empresa apresenta o plano de recuperação judicial, e esse plano, o aviso de recebimento desse plano também é publicado por meio de edital no Diário Oficial, abre-se um prazo de 30 dias para que os credores apresentem as suas objeções. Ou seja, o que o credor não concorda no plano apresentado. A partir do momento em que é apresentada uma única objeção, já obriga o juiz a convocar uma Assembleia Geral de Credores. Então, esse processo, essa marcha processual, ela pode, né, ter um prazo mínimo de 180 dias, que é o prazo de suspensão das execuções, né, o prazo de 180 dias, que é o prazo de 6 meses, porém a lei já permite a prorrogação por mais 180 dias, porque em casos muito grandes, como é o caso, por exemplo, da Lojas Americanas, como foi o caso da Oi, né, que teve um pedido de recuperação judicial também, um caso da construtora Odebrecht, são casos muito grandes, com muito volume de credores, e isso faz com que, eventualmente, esses prazos possam ser prorrogados. Então, a lei hoje já estabelece um prazo mínimo de duração desse processo de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 180 dias. Mas, Lidiane, eu digo que, na prática, né, o que a gente vê é que, em média, esses processos duram cerca de 2 anos a 2 anos e meio, 3 anos, né, porque existem discussões. O objetivo do processo de recuperação judicial é que não haja litígio, ou seja, não haja briga. Afinal, todos ali deveriam estar com um propósito comum, que é justamente preservar a atividade empresária. E aqui a gente não pode confundir a figura da atividade empresária com a figura do empresário. Eu sei que hoje, nesses casos mais polêmicos, né, muitos credores ficam com raiva das pessoas que estavam à frente dessas empresas, o presidente da empresa, o acionista da empresa. Enfim, essas pessoas, se eventualmente cometeram erros, né, como é o caso da Americanas, que vem sendo dito, né, que houve um caso de fraude, ainda não tá determinado, né, está havendo as apurações, mas os credores têm que pensar que, além, ou então mais importante do que isso, é a preservação da atividade empresária. Então, nós temos que dissociar aqui a atividade empresária, que produz riquezas, mantém empregos e produz empregos, que é tão importante para o nosso país, da figura das pessoas que estavam à frente, dos diretores, do conselho de administração, dos acionistas. Por quê? Porque você tem que separar o CNPJ dos CPFs. Se os CPFs cometeram erros e equívocos, eles têm que pagar por isso. E a nossa legislação também já dispõe de uma série de eventuais crimes que essas pessoas possam ter cometido e responderão por isso. Agora, a preservação da atividade empresária é o maior objetivo do processo de recuperação judicial. Eu digo isso porque, no processo de recuperação judicial, é importante que credores e devedores cooperem entre si, né? É um processo de solidarização do prejuízo. É um processo em que chegou-se a um ponto em que todos vão perder. Tanto a empresa que está se submetendo ao processo, né, porque ela assume diversos ônus, afinal de contas, né, isso ataca diretamente a reputação da atividade empresária em crise e se submete a esse processo. Ela tem uma restrição de crédito muito grande no mercado, as pessoas passam a desconfiar dessa empresa. No entanto, ela precisa
do auxílio de seus credores para que a empresa possa continuar de pé. Então, eu faço sempre um paralelo com a saúde das pessoas e a saúde das empresas. Na saúde das empresas, a situação de recuperação judicial ela pode ser comparada a um CTI. Né? A empresa foi para o CTI. Por mais que no CTI você seja assistido, esteja lá deitado, recebendo alimentação, enfim, com uma televisão na sua frente, ninguém gosta de estar no CTI. Né? Então, quer dizer, ali é um momento transitório e necessário para que haja a reestruturação dessa atividade empresária para que ela possa voltar. Então, quer dizer, a empresa séria, né, o grupo empresarial sério, ele se submete a um processo como esse, que, para ele, tem diversos ônus, no entanto, há a necessidade diante da incapacidade de manter os seus pagamentos de forma regular. Então, a empresa se submete a esse processo. Doutor, no caso específico das Americanas, há uma suspeita ainda, né, de fraude, como você comentou, né? No caso, dívidas que não haviam sido registradas diretamente, né, corretamente nos balanços da empresa, mas de uma forma geral, o que leva ou o que pode levar uma empresa a acumular dívidas tão exorbitantes? Quais são as principais falhas do ponto de vista financeiro e empresarial? Olha, Lidiane, são diversos motivos que levam uma atividade empresária à crise. Um dos motivos comuns, muitas das vezes, é a obsolescência, né? Ou seja, a atividade ela deixou de ser atraente para o público consumidor. E aí eu sempre dou um exemplo nas minhas aulas sobre as empresas que fabricavam máquinas de escrever. Essas empresas elas poderiam ser empresas com muito sucesso há anos atrás, no entanto, a tecnologia mudou. A tecnologia mudou, hoje absolutamente ninguém utiliza máquinas de escrever. Provavelmente essas empresas passaram por um período de crise transitória no momento em que a mudança tecnológica era inicial, porém elas não conseguiram reestruturar as suas atividades justamente em razão da atividade que deixou de ser atraente para os seus consumidores. Há casos que também são muito comuns no Brasil, que são equívocos na gestão da própria atividade empresária. Ou seja, empresários, e aí eu digo a figura do diretor, né, do conselho de administração, que muitas das vezes gere a atividade de forma amadora e não de forma profissional. Isso por quê? Porque em algumas atividades, principalmente as médias empresas, elas são geridas por meio do fluxo de caixa. Ou seja, eles não fazem uma provisão, não fazem um planejamento financeiro adequado, e isso faz com que a atividade empresária enfrente períodos de crise. E aí eu digo sempre, também nas minhas aulas, né, aquele empresário que ele tem muita vontade de dar certo, mas ele não faz nenhum tipo de planejamento. Então, ele adquire uma série de financiamentos sem necessariamente fazer um fluxo de caixa projetado ou então prever os riscos da própria atividade, os riscos econômicos, né? Toda atividade econômica, toda atividade empresária, ela é afetada pelo ambiente econômico do próprio país. Então, tudo isso pode fazer com que uma atividade empresária passe por períodos de crise. E se ela não estiver preparada, ou se ela não tiver mecanismos próprios de enfrentamento da crise, é muito complicado. Além disso, existem casos completamente inesperados. E aí que eu dou o exemplo da pandemia. Hoje nós temos diversos casos de recuperação judicial. Provavelmente esse mês de janeiro e fevereiro são os meses com maior número de pedidos de recuperação judicial, porque justamente em razão do arrastamento da crise da pandemia, do Covid-19. Quando houve a pandemia de Covid-19 no Brasil, muitos bancos renegociaram os contratos com os empresários, com as empresas. Então, né, foi dado prazo, foi dado alongamento, né, nos contratos, tudo isso os bancos que eu digo que são as instituições financeiras que dão crédito, né? Principalmente no Brasil, são as instituições financeiras que mais fornecem crédito para o sistema empresarial brasileiro. Então, isso fez com que muitas dessas atividades sobrevivessem pós-pandemia. No entanto, agora, os contratos estão vencendo. E os contratos estão vencendo e os bancos, em razão da inadimplência, não estão tendo capacidade de renegociar esses contratos. E isso está forçando muitas empresas a pedirem recuperação judicial como forma de paralisação
né, de estancamento da dívida para que ele possa propor um plano de recuperação judicial e renegociar todas as obrigações de forma coletiva. E também há casos, como é o caso da Americanas, e a gente não pode afirmar, né, porque ainda é um caso embrionário que está sendo investigado pela Comissão de Valores Imobiliários, por uma comissão interna que a própria loja Americanas fez, há casos de equívocos, né, de atos, né, que possam ter sido cometidos por determinadas pessoas, mas aí eu sempre diferencio as pessoas do CNPJ, né? A gente tem que fazer essa diferença, porque as pessoas merecem ser punidas. Quem provocou, eventualmente, se for confirmada a fraude, quem provocou essa situação deve ser punido pessoalmente, em razão da responsabilidade que tinha diante do cargo que ocupava. Agora, isso não pode ser entendido pela população como um caso em que a empresa deve necessariamente ir à falência, né? Por quê? Porque quando a gente julga e torce pela falência, na verdade, nós estamos nos auto-prejudicando, porque uma atividade tão grande como é a Lojas Americanas, né, com lojas em tantos municípios, que emprega tantas pessoas, e uma eventual falência seria ruim, não apenas para o grupo empresarial, mas eu tenho certeza para o Brasil como um todo, para a sociedade como um todo. E aí, aproveitando, falando sobre isso, no caso, quando uma recuperação judicial não dá certo, quais são os fatores considerados para que seja, então, decretada a falência dessa empresa? Sim, hoje nós temos duas possibilidades, né? Uma empresa, quando ela pede recuperação judicial e tem o seu pedido processado no início, logo no início, a empresa não tem como voltar mais atrás, salvo se todos os credores concordarem com a desistência do pedido de recuperação dela. Agora, nesse caso, por exemplo, que há muitos credores, provavelmente isso é quase impossível. Eu nunca vi um pedido de desistência, ainda mais com um grupo empresarial tão grande. Então, quando a empresa se submete a um processo de recuperação judicial, é um caminho sem volta. Ela tem que aprovar o plano de recuperação judicial dela. Se ela não consegue aprovar o plano de recuperação judicial dela, existem dois caminhos. Um caminho é a falência, né, porque não aprovado o plano, né, com os quóruns lá definidos na lei, o efeito prático é a falência, ou então, hoje, após a reforma, né, a Lei 11.101, que é a lei que rege a recuperação judicial e falências no Brasil, ela foi reformada, né, ela foi fortemente reformada em 2020. Em dezembro de 2020, foi reformado, foi promovido uma série de alterações, boas alterações foram promovidas na lei, e a partir de 2020 é possível, após a desaprovação do plano de recuperação judicial, os credores se reunirem para os credores apresentarem o chamado plano alternativo. Então, quer dizer, a regra é, o devedor propõe o plano, o devedor negocia o plano com seus credores e os credores deliberam sobre esse plano. Agora, a alternativa que foi criada para não ir à falência foi justamente dar a possibilidade dos próprios credores se reunirem e apresentarem um plano alternativo para que isso seja deliberado em assembleia. Existe já um caso real no Brasil em que isso vem sendo discutido, que é o caso da Samarco, né? A caso da Samarco, em Minas Gerais, é uma recuperação judicial também muito grande. Se eu não me engano, a dívida da Samarco é de 50 bilhões de reais. Não foi aprovado o plano de recuperação judicial da Samarco e agora há uma discussão entre dois grupos de credores que apresentaram planos alternativos para que isso seja deliberado em assembleia. Doutor, e com relação à questão de preocupação por parte dos clientes, dos consumidores? A gente tem acompanhado aí o fechamento de várias lojas físicas das Americanas, né, em vários estados e regiões do Brasil, mas, ao mesmo tempo, a empresa continua operando virtualmente, inclusive funcionando não só como venda, mas como distribuição logística, né? Ela funciona como um marketplace de outras empresas virtuais também. E, além disso, o Grupo Americanas, ele também envolve outras empresas, né? Um conglomerado de empresas que são gerenciados pelo mesmo grupo empresarial. O consumidor deve tomar cuidado? Existe algum tipo de preocupação para o consumidor ao consumir ou comprar alguma coisa, no caso, pelo site de uma empresa que está num processo de recuperação judicial? É procedente essa preocupação?
Olha, Lidiane, eu sempre digo que o pressuposto básico de uma empresa que se submete ao processo de recuperação judicial é justamente a continuidade da atividade empresária. Então, assim, nós temos que dividir aqui o que é recuperação judicial e o que é falência. Falência é, de fato, o fim da atividade empresária, né? O que é falência? Falência nada mais é do que a venda dos seus ativos para pagamento do seu passivo. Então, quer dizer, eu vendo tudo que eu tenho para pagar as minhas dívidas. A recuperação judicial, não. A recuperação judicial é uma forma organizada de pagamento das dívidas, por meio de um plano de recuperação judicial. E pressupõe, para que a recuperação judicial possa estar ativa, inclusive que ela seja aceita pelo Poder Judiciário, o pressuposto básico é a continuação normal da atividade empresária. A única coisa que vai acontecer é as obrigações anteriores ao pedido de recuperação judicial, elas serão pagas na forma do plano de recuperação judicial a ser proposto. Então, quer dizer, se eu peço a recuperação judicial hoje, dia 2 de março, isso quer dizer que todas as minhas dívidas, todas aquelas obrigações que eu tinha, né, com os meus credores, eu vou pagar na forma do plano de recuperação judicial proposto. Né? E aí, como eu expliquei aqui, proposto no prazo de 60 dias, os credores terão a oportunidade de apresentar suas objeções e deliberar em assembleia. Pós-pedido de recuperação judicial é vida normal. Então, quer dizer, o pressuposto aqui é que a empresa vai continuar cumprindo com as suas obrigações. Pós-pedido, vida normal. Inclusive, se a empresa não cumprir com qualquer das suas obrigações pós-pedido, o próprio credor pode cobrar diretamente, porque ele não está vinculado àquele grupo de credores que está lá na recuperação judicial. Então, eu entendo a posição do consumidor, eu acho que sim, o consumidor deve verificar, né, as condições, principalmente com relação a produtos que não chegam de imediato à nossa casa, né, aqueles produtos que você compra no site, mas existe um tempo para que ele seja entregue, enfim, né, porque a gente sabe que toda empresa que entra em recuperação judicial, se ela não consegue cumprir com as suas obrigações do processo, ela pode ir à falência. E numa eventual falência, esse credor vai ter que se submeter, constituir um advogado, participar do processo para recuperar o seu dinheiro. Então, assim, há sim uma preocupação. Como eu disse, a recuperação judicial, assim como quando a pessoa vai para um CTI, né, óbvio que existe todo o receio, né, do que vai acontecer no futuro. Agora, frequentar uma loja, ir a lojas americanas, comprar um determinado produto, ou então adquirir um produto no site, mas que não seja algo que possa eventualmente lhe causar um prejuízo caso haja um atraso na entrega, a gente tem que ter ciência de que estamos lidando com uma atividade que está em processo de reestruturação, que está buscando formas de se manter viva. Né? Não é uma atividade saudável. Hoje, como era Americanas, que nós conhecemos, hoje ela não está totalmente saudável, tanto é que ela está se submetendo a um processo como esse. Então, cientes de que estamos lidando com uma empresa que não é totalmente saudável e que eventualmente pode descumprir ou atrasar com o cumprimento de suas obrigações, o consumidor tem que ter cuidado. Agora, isso não quer dizer que ela não vai cumprir, pelo contrário, a atividade ela precisa funcionar, ela precisa cumprir para readquirir a reputação diante do mercado, e sem isso, ela não vai conseguir pagar os seus credores. Então, hoje, o que eu tenho lido, o que eu tenho visto é que as lojas americanas, né, o grupo, né, que controla, tem feito um esforço imenso para que possa cumprir com todas as suas obrigações, readquirir, de certa forma, a sua reputação no mercado, para que ela possa se reestruturar, porque é somente a vida pós-pedido de recuperação judicial que vai dar a ela a condição de cumprir com o plano de recuperação judicial que ela vai propor e aprovar junto aos seus credores. Ok. O último ponto, doutor, falando sobre a situação dos empregados, dos funcionários das Americanas, né? Quando você comenta que a empresa que está em recuperação judicial, está nesse processo de reestruturação, deve manter uma vida normal do ponto de vista de funcionamento, né, de circulação das suas mercadorias, de funcionamento das suas atividades econômicas essenciais, ao mesmo tempo, ela também pode continuar fechando lojas físicas,
demitindo funcionários? Como é que fica a situação dos colaboradores de uma empresa nessa situação? Olha, Lidiane, uma notícia muito boa que nós tivemos ontem foi que Americanas pediu e o juiz autorizou o pagamento de todos os credores trabalhistas e todos os credores micro e pequenas empresas. Então, quer dizer, houve ali uma preocupação por parte do grupo controlador das Americanas em antecipar o pagamento, porque, em regra, esse pagamento deve ser feito somente na forma do plano de recuperação judicial. Agora, no caso das Americanas, o juiz de primeira instância, a pedido da própria empresa, abriu uma exceção porque a empresa quis voluntariamente pagar todas aquelas dívidas com funcionários que estavam submetidos, né, tanto com funcionários quanto com credores que são micro e pequenas empresas. Então, pequenos fornecedores, todos eles hoje, né, a partir dessa decisão de ontem, a empresa promete pagar integralmente os seus créditos, justamente para evitar o prejuízo para essas pessoas que mais precisam, né? Tanto os funcionários quanto as empresas, micro e pequenas empresas. Agora, com relação ao fechamento das empresas e ao fechamento das unidades, lojas físicas e eventuais demissões, como eu disse, tudo isso faz parte de uma atividade empresária que exerce a sua atividade comumente, né? Ou seja, mesmo que a empresa não estivesse em recuperação judicial, ela poderia fechar determinadas lojas, abrir outras lojas, demitir determinados funcionários, contratar outros funcionários. Isso é normal, faz parte da atividade empresária, né? Ela abrir uma filial, fechar outra, né? Contratar um funcionário, demitir outro, isso tudo faz parte. O que a recuperação judicial aqui interferiria, no caso, é justamente com relação às verbas trabalhistas devidas anteriormente ao pedido de recuperação judicial. Então, isso eu acredito que foi resolvido a partir dessa decisão de ontem, quando a própria empresa decidiu quitar com todos os valores relacionados a funcionários. Agora, o que vai acontecer daqui para frente, né, a vida daqui para frente, vai depender muito do plano de reestruturação. Como que a empresa está pensando, né, em se reestruturar para encarar uma nova vida, né? Porque, na verdade, a recuperação judicial não faz a dívida desaparecer. A recuperação judicial é uma oportunidade, como eu digo, de negociação de forma organizada. Para quê? Por quê? Porque, geralmente, quando você tem um universo de credores muito grande, existem credores mais bem assessorados do que outros. Isso é natural. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui dos bancos. Os bancos, naturalmente, eles são mais bem assessorados do que os fornecedores, né? Eles têm mais capacidade de ter muitos advogados, bons advogados. E quando você não tem um plano de pagamentos coletivo, um processo de pagamento, né, um processo de reestruturação que seja feito de forma coletiva, que vai garantir o tratamento igualitário a todos os credores, o que vai acontecer? Quando a empresa começa a faltar com determinados pagamentos, os credores mais bem assessorados atingem mais rapidamente o patrimônio da empresa em crise. E aí faz com que aquela empresa vá à falência. Ou seja, o credor mais bem assessorado consegue satisfazer 100% do seu crédito e faz com que a atividade empresária vá à falência e, muitas vezes, aqueles pequenos fornecedores ou os próprios funcionários que não são tão bem assessorados não ficam sem nenhuma fatia desse bolo. Então, a recuperação judicial tem esse viés de tratar os credores de forma igualitária. E aí, com relação aos credores pequenos, né, que eu digo assim, que são os hipossuficientes, né, no caso de um processo de recuperação judicial, como os funcionários e os micro e pequenos empreendedores, né, muitos deles fornecedores, né, houve essa boa notícia no processo, ou seja, a empresa decidiu quitar integralmente as suas dívidas anteriores ao pedido de recuperação judicial. E aí é o que eu digo, pós pedido de recuperação judicial, a empresa tem a obrigação de cumprir tudo em dia. Ela tem a obrigação de pagar salário em dia, tem a obrigação de recolher as verbas de INSS, de FGTS, tudo em dia. Agora, se ela decidir demitir determinados funcionários, aí é uma decisão empresarial. Ela não está impedida, a lei não impede a empresa de demitir ou de fechar determinadas unidades. Por quê? Porque a lei entende, né, o sistema de recuperação judicial entende que isso faz parte da atividade comum.
do exercício da atividade empresarial, né? Assim como, eventualmente, ela pode abrir novas lojas, contratar novas pessoas, né? Se o processo de reestruturação for exitoso, ela pode, inclusive, pós-recuperação judicial, até crescer mais, né? Consegue readequar o seu passivo, reestruturar a sua atividade, reorganizar os seus pagamentos e pode crescer. Então, quer dizer, aqui não há uma vedação a esses fatos, né? Fechamento de empresa ou então demissão de funcionários. O que há aqui é a preocupação simplesmente de manutenção da atividade viva, né? Para que a atividade possa passar por esse período de crise. Maravilha de entrevista e esclarecimentos aqui ao programa Espaço Aberto em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, recebendo como convidado o doutor Pedro Teixeira, que é advogado doutor em Direito Empresarial, explicando para a gente como funciona um processo de recuperação judicial e quais são os cuidados que consumidores devem tomar. A gente usou como gancho aqui o mais recente caso das lojas americanas, mas de uma forma geral, características desse processo, como funciona, quanto tempo dura. Enfim, tudo explicado. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado, Litiane. Obrigado mais uma vez pela TV Câmara Bauru. Nós é que agradecemos e eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou pela TV e Rádio Câmara. Lembrando que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!